O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República considerou serem visíveis, mensuráveis e irrefutáveis as conquistas sociais e económicas dos 22 anos de paz e reconciliação nacional. Francisco Furtado falava no Uambo, no ato central do Dia da Paz e Reconciliação Nacional. Com o pavilhão Osvaldo Serra Van Dunen completamente cheio, participaram do ato central do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional deputados da Assembleia Nacional, altas patentes das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional, membros de partidos políticos com assento no Parlamento, religiosos, autoridades tradicionais e a população da província do Uambo. No seu discurso, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, falou dos projetos que estão a ser executados. Estão em curso projetos para mudar o atual quadro. Com os projetos já concluídos, a taxa de cobertura de água nas áreas suburbanas e urbanas caiu de 60% em 2017 para 72% no primeiro trimestre de 2023, tendo a produção de água potável nas sedes provinciais e comunais. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Saúde. O meu minuto é dedicado aos profissionais da saúde que dedicam um grande tempo da sua vida a salvar pessoas e que nós, cidadãos, devemos cada vez mais valorizar, porque quem salva vidas merece sempre o nosso carinho, merece sempre o nosso... As prioridades do nós, cidadãos, devemos... E em fase de reabilitação, os profissionais da saúde vários troços de estradas que ligam o país. A indústria da música, como é que a indústria da música pode ajudar o turismo a andar mais? O Festival do Mar, mais de 24 mil camas. Para o seu minuto. O meu minuto olhar é dedicado para esta matéria. Dr. Tito Cambanes, boa noite. Obrigada por estar connosco. Boa noite, Leda. Boa noite, Albino Paquice. Boa noite também ao Dr. Albino Paquice e obrigada por estar connosco. O meu minuto é dedicado hoje comemora-se o Dia Mundial da Saúde. O meu minuto é dedicado aos profissionais da saúde. Paz e Reconciliação Nacional, o ato central da Uambo, mas antes de olharmos para aquilo que foi a intervenção merece que a sociedade do Ministro de Estado e representação do Presidente da República, a primeira parte o que é que se lhe oferece dizer para esta Angola que temos 22 anos depois de ter alcançado a paz? O meu minuto, a primeira parte. Boa noite novamente. Boa noite aos telespectadores. Primeiro deixa-me dizer que esses 22 anos de paz foram conseguidos de uma forma muito estoica da parte de todos os angolanos. É uma demonstração clara de que todas as vezes que os angolanos decidiram de per si sentarem-se à mesa e resolver os seus problemas, conseguiram, sem a mão invisível de estrangeiros, os angolanos efetivamente conseguiram. Daí aquele slogan, nem mais um tiro, vamos proteger os vivos para poder negociar a paz. Que isto foi dito na véspera em que o líder da UNITA, Jonas Savimbi, faleceu e conseguiu-se efetivamente colocar as forças... Foi dito pelo presidente José Eduardo Santos. Na altura, as forças beligerantes estavam praticamente esmagadas, né? Mas houve a capacidade de as partes sentarem-se como irmãos angolanos que durante largos anos estiveram desavindos e pensar no progresso. Porque a estratégia é onde é que Angola esteve, onde é que estamos e onde é que queremos ir, todos em comum. Todos para a promoção do bem-estar da coletividade. Então, estes princípios todos é que nortearam os políticos a poderem pensar Angola, colocar a angolanidade no topo das suas prioridades, aquele sentimento de pertença em que Angola deve estar acima Angola e os angolanos devem estar acima dos interesses partidários. Isto é que fez com que as pessoas sentassem-se à mesa e fez-se aquele grande ato em que, na altura, o general de boa memória, Camortério, o general Armando da Cruz assinaram o memorando de entendimento e, efetivamente, nós temos a paz que temos agora. É essencial também, há uma outra dimensão que nós temos que levantar aqui, que é a paz, mais do que nos trazer o calar das armas,
é essencial que a paz não se circunscreve somente a isto. A paz também deve ser o corolário do bem-estar, deve ser o corolário da redução da pobreza, da eliminação das assimetrias regionais, das desigualdades sociais, aquilo que o Papa João Paulo II falava, para existir paz, de facto, também tem de existir eliminação da fome, e aquilo que tem sido feito é justamente isso, é tentar olhar para os pilares da Angola toda, olhar para aquilo que são os recursos naturais que temos e fazer com que tenha impacto na vida de todos os cidadãos. E eliminar a fome, reconciliação nacional, estabilidade democrática, unidade, e basta ver que nós tivemos, tão logo que foi concretizada a paz, tivemos eleições em 2008, em 2012, em 2017, em 2002, eleições que foram consideradas até por instituições internacionais, eleições como livres, justas e transparentes. Obrigada, doutora Albino Paquice. Esta Angola que temos hoje, 22 anos depois do alcance da paz efetiva e da reconciliação nacional, é uma Angola que deve orgulhar os angolanos? Quer dizer, boa noite mais uma vez. Boa noite. Bem, por um lado orgulha e por outro lado não orgulha. Não é? Se na primeira parte da abordagem eu estou de acordo com o Dr. Tito Cambange, que foi pelo facto de nós entendermos que já não mais a guerra, não é? Isto foi um acordo, embora nós não tenhamos participado diretamente, porque há protagonistas da parte da UNIT e do MPLA e também das igrejas que participaram diretamente naquilo que é a feitura da paz. Mas a grande verdade é que os angolanos ficaram de acordo que depois de um determinado momento nós não voltaríamos à guerra. Isto é importante dizer. E nós temos exemplos, por exemplo, de Moçambique, que teve paz durante 20 anos, depois voltou à guerra. Só com a morte de Jacame é que essa situação também ficou resolvida. Ou seja, há um acordo tácito, embora implícito, dos angolanos de que nós não queremos mais a guerra. Porque nós sabemos o que é a guerra. E nós todos os sítios de parte em parte. Portanto, estou de acordo aqui na primeira abordagem com o Dr. Tito Cambange. Por outro lado, não estou de acordo, porque já que o Dr. Tito Cambange citou o Papa João Paulo II, eu citaria o Papa João Paulo VI, que diz: o desenvolvimento é o novo nome da paz. O desenvolvimento é o novo nome da paz. E nós acompanhamos o discurso do ministro da Casa do Presidente, de facto, sobre os vários projetos. Mas eu tenho percebido, Leda, que nós temos tido um problema grave, que é o governo angolano tem emprego de dinheiro, não é? Nós temos tido muito dinheiro para requalificar as estradas, para pôr a energia, para pôr a água, que é rápido. Mas, por exemplo, uma estrada, a água e a energia são desenvolvimento. São desenvolvimento. Qualquer bairro que tenha estrada, água e energia tem desenvolvimento. E o governo tem tido muito dinheiro para aplicar nestes setores. O grande problema tem existido na execução. Nós temos falhado na execução. Portanto, na minha perspectiva, penso que é inadmissível nós termos um país que tenha 22 anos de paz. 22 anos. É que não são 2 anos, são 20 mais 2. São 22 anos de paz. E tenhamos estradas completamente esburacadas em alguns setores. Isto prova um bocadinho que aqueles que colaboram com o Presidente da República, muitos deles não estão, de facto, na prática, a exercer aquilo que o próprio Executivo tem como intenção, e estamos a gastar uma série de dinheiros, mas são rios e rios de dinheiro que nós estamos a gastar e não estamos a chegar a realizar as pessoas. Portanto, se por um lado é bem que nós temos o calar das armas, por outro lado é urgente que o Executivo ponha em prática aquilo que tem prometido às populações. Agora, Leda, é preciso que se diga aqui o seguinte, que para atingirmos o crescimento, o desenvolvimento econômico sustentável e que esse crescimento e desenvolvimento econômico sustentável tenha impacto na vida de todos os cidadãos, é preciso que esse crescimento esteja assente em pilares muito fortes. Agora, nós temos que ser honestos e ter aqui alguma humildade científica em reconhecer que nós temos que olhar para Angola com olhos de ver. É óbvio que nós estamos... O que é que isso significa? É óbvio que nós estamos há 22 anos de paz. Quando eu digo olhar para Angola com olhos de ver, como é que nós conseguimos a guerra? Nós ainda temos regiões, ainda há pouco tempo estive no Mochico, ainda temos regiões em Angola onde ainda há processo de desminagem. Esta é a Angola real. Então, nós não podemos viver num país e dizer que, não, 22 anos, podíamos... Agora, se nós fizermos uma análise SWOT, dizemos assim, podíamos ter feito muito mais. É verdade, concordo plenamente. Mas o que nós já fizemos em termos de construção, até do próprio Homem Novo, com a existência de mais universidades,
com mais hospitais, basta ver a grande sensibilidade social que todos os governos, todo o governo desde a paz tem tido. Antes mesmo da paz, nós em Angola tínhamos apenas somente 2 universidades. Agora temos cerca com 30 e tal, quase 40 universidades. Desde a formação, desde a construção de centralidades, desde a construção de estradas, pontes, a desminagem, há zonas em Angola. Eu estive agora, repito, no Mochico, há zonas onde é na mina. Agora, se me disser assim, na Escócia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, já não vivem esses temas. Nós temos que cuidar bem das nossas conquistas coletivas. É óbvio que aquilo que resulta do pagamento, fundamentalmente, dos nossos impostos, nós devíamos receber outras coisas do Estado. Podíamos receber outras coisas. Aí concordo com você, o que é? Não, mas deixa-me só concluir isso, que podíamos sentir mais impacto daquilo que pagamos com os nossos impostos? Sim, poderíamos. Impacto através de quê? Com uma saúde de qualidade, com educação gratuita ou tendencialmente gratuita e de qualidade, com melhores estradas, com melhor acesso aos transportes públicos. Isto sim é verdade, concordo. Mas digo-lhe uma coisa, muita coisa foi muito bem feita, muita coisa tem sido muito bem conseguida. Agora, é preciso não desanimarmos. Não. O que eu quero dizer... É preciso não desanimarmos. Sim, as coisas estão aí. E o direito de ir e vir, porque isso tudo... Não, é fundamental. Essas memórias, essas conquistas coletivas que nós temos agora, só foram efetivamente conseguidas por causa do paz. O direito de ir e vir, deixa-me só também... Mas é rápido só. Eu estou bem recordado, eu sou daqueles que conheço pessoas, amigos nossos, que com a guerra saíram do Ambo ao Lubito a pé, com famílias a morrerem durante o percurso. A mãe morre durante o percurso, é enterrada já no caminho. Outros tiveram o privilégio de sair de carro. Outros estavam a fazer contas em como é que iam a pé. Só foi possível isto com a paz. Doutor Tito, não, eu estou de acordo com isso. Doutor Tito, eu estou de acordo com isso. A paz é uma conquista nossa, de todos os angolanos. Eu estou de acordo com isso, doutor Tito. Eu estou de acordo com isso. Tanto mais que eu digo que foi, embora é um acordo nosso, eu estou de acordo com isso. Eu estou de acordo que a paz é uma conquista nossa e a paz vai se manter até ao final, portanto, como o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Entretanto, o meu entendimento é que nós tínhamos de ser capazes de fazer mais do que estamos a fazer. E é tão simples isto. Quando digo, por exemplo, que o governo está a gastar muito dinheiro em estradas, está a gastar muito dinheiro em eletrificação, está a gastar muito dinheiro em água. Estou a dizer que nós temos realmente que cooperar com aquilo que o governo está a fazer, no sentido de mantermos, por exemplo... A valorização tem-se mostrado um problema também. Eu refiro-me exatamente a isso. E as estradas à falta de manutenção. Eu refiro-me exatamente a isso. A Alemanha, quando perdeu a Guerra Mundial, e depois de estrondosamente o acidente, ter considerado que o Hitler perdeu a guerra, quando recebeu o apoio da América e de outros países, foi onde é que começou a investir? Foi justamente nas infraestruturas, estradas, na eletrificação. Só com as estradas, repare, doutor Albino, é que nós vamos conseguir trazer os produtos até do campo para as cidades. Só assim é que nós vamos conseguir uma diversificação da economia. Mas, Por isso é que eu digo assim, há um aspecto essencial da paz que nós devemos lutar, que é, nós devemos preservar também a paz para que tudo o que aconteceu durante aquele período não volte a suceder. Sim, não, doutor Tito, deixa-me só respeitar e vangloriar bem os heróis daquele período. Que é um aspecto que nós temos pecado um bocadinho. Nós temos muita dificuldade em dar o devido valor aos nossos heróis. Deixa-me só terminar essa abordagem. Já que muito rapidamente, vai terminar para passar já que o doutor Tito faz referência aos heróis, eu gostaria de pegar muito rapidamente, para terminar mesmo, a nota deixada pelo general Higino Carneiro, que cita todos os heróis. Eu penso que das notas escritas que eu vi no Dia da Paz, a melhor nota que eu já li foi, entre várias, foi a do general Higino Carneiro, que cita o pessoal da parte do MPLA, o pessoal da parte da UNITA, invoca, por exemplo, a CEAS, que também participou, e aqui com uma grande figura que é o arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camunha, que recebeu o prêmio Sakharov em 2001, participou. Portanto, penso que ele congrega isso. Mas o meu entendimento tem sido que nós temos de ser capazes de fazer mais do que estamos a fazer. Mas quando eu digo nós temos de ser mais capazes de fazer mais do que estamos a fazer, é nós próprios temos de ser capazes de preservar aquilo que o Estado está a fazer. Ou seja, porque uma parte considerável dos angolanos também passa a vida a vandalizar os bens públicos. Não há Estado que consegue a vandalização que nós temos tido. Não há Estado que consegue. Por mais que nós fôssemos os mais milionários do mundo, essa vandalização que nós sofremos todos os dias na questão da água, na questão da energia, o Estado não consegue. Agora, quem está a governar também tem que ter a consciência de que se alocaram 100 milhões de recursos para fazer as estradas, é mesmo 100 milhões, não é 80 milhões.
E nós temos tido esse problema de que o Estado tem projetos para fazer algo. Nós vemos o discurso do ministro muito bonito, mas depois, do ponto de vista prático, a gente percebe que numa camada de estrada, ao invés de porem 10 centímetros, puseram 5. Isso faz toda a diferença. Está a ver? É isso que eu estou a dizer, doutor Tito. Mais A fiscalização precisa ser mais forte também. A fiscalização tem que ser mais forte. E o compromisso de nação por parte de quem governa. Exatamente, para que nós possamos dizer o seguinte. E eu nisto tenho um exemplo paradigmático que eu nunca vou esquecer enquanto estou a fazer referência a isso. Que é a transformação que sofreu o Hospital Cardeal Alexandre Nascimento. Nós vamos falar sobre isso. O antigo hospital de sanatório, não é? O antigo hospital de sanatório. O que tinha sido e o que foi. É daquelas coisas que a pessoa vê e diz, aqui houve uma transformação. Nós temos que ser capazes de dizer assim, nesta estrada 120 ou 130, daqui para o Ambo, houve construção, ponto, parágrafo. E não voltamos a reconstruir a mesma estrada. Em 10 anos, voltar a reconstruí-la mais de 5 vezes. Isso não faz sentido. Nós estamos a gastar muito dinheiro. Então é isso que eu estou a dizer. Temos que participar sim na construção da paz, mas a paz também significa fome zero. E aqui temos que trabalhar muito, né? Porque o desenvolvimento é o novo nome da paz, diz Paulo VI. Vamos para um outro assunto. O Tribunal Constitucional negou o provimento ao pedido da UNITA para declarar a inconstitucionalidade de uma norma do regimento da Assembleia Nacional invocada no quadro do processo de destituição do Presidente da República. Na sua decisão, o Tribunal Constitucional explica que o grupo parlamentar da UNITA solicitou a declaração de inconstitucionalidade da norma número 3 do artigo 284 do regimento da Assembleia Nacional, por entender que esta contraria a Constituição da República de Angola. Com 30 páginas, o documento do Tribunal Constitucional refere que o requerente, o grupo parlamentar da UNITA, alegava ter sido violado o princípio da supremacia da Constituição e legalidade, uma vez que a Constituição estabelece apenas 2 momentos ou eventos para a intervenção dos deputados à Assembleia Nacional no processo de destituição do Presidente da República, e que, entre a apresentação da proposta de iniciativa por 1/3 dos deputados e a aprovação por 2/3 dos deputados, a Constituição não prevê qualquer outro espaço para a intervenção de uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, nem delega tal possibilidade à lei ordinária, no caso, o regimento da Assembleia Nacional. Diz também o acórdão do Tribunal Constitucional que o requerente, o grupo parlamentar da UNITA, ao afirmar que entre a apresentação da proposta de iniciativa por 1/3 dos deputados e a sua aprovação por 2/3 dos deputados, a Constituição não prevê qualquer outro espaço para a intervenção de uma maioria absoluta dos deputados, esqueceu-se o grupo parlamentar da UNITA de referir que entre estes 12 espaços existe o peremptório espaço da primeira fase, ou seja, deixou de referir o grupo parlamentar da UNITA o momento da iniciativa dos processos que incumbe à Assembleia Nacional, conforme expressamente prescreve a linha A do número 5 do artigo 129 da Constituição da República. O momento da iniciativa dos processos de responsabilização criminal e de destituição do Presidente da República pela Assembleia Nacional não se confunde com o momento da proposta de iniciativa que deve ser apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções, como diz a linha B do número 5 do artigo 129 da Constituição da República, pois, aliás, cada um deles é assumido por entidades distintas. O Acórdão 881/24 do Tribunal Constitucional, com a data de 2 de abril de 2024, foi tornado público nesta quinta-feira. Nega provimento ao pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma do número 3 do artigo 284 do Regimento da Assembleia Nacional, que havia sido interposto ao Tribunal Constitucional pelo grupo parlamentar da UNITA a 20 de dezembro de 2023. Dr. Tito Cambaes, vai ajudar-nos a perceber de forma mais simples o que é que significa esta decisão do Tribunal Constitucional em relação à solicitação da UNITA. Há 2 dimensões que nós devíamos ver sobre este acórdão. Primeiro é a análise jurídica, que é a que mais nos interessa aqui, depois é a análise política. Repara, Leda, que o direito é feito de facto de provas, e perante o que aconteceu no ano passado, no mês de outubro, em que a UNITA, a partir do grupo parlamentar da UNITA,
perante alguns factos que considera que são suficientes e bastantes para a destituição do Sr. Presidente da República em sede da Constituição, decidiu apresentar um processo de destituição. E este facto foi levado à discussão em sede própria e que foi efetivamente no dia foi chumbado, né, por uma larga maioria dos deputados do MPLA. Porque, como sabe, os deputados do MPLA arregimentaram em si e uniram-se em torno do seu líder e decidiram com unanimidade votar contra aquilo que era a pretensão da UNITA. Também não seria absolutamente diferente. Esgotado nesses termos da Assembleia Nacional, a UNITA, não se sentindo satisfeita, decidiu, e muito bem, decidiu recorrer para o Tribunal Constitucional, porque, como sabe, nós vivemos num Estado de Direito Democrático e quando se vive num Estado de Direito Democrático, não vendo salvaguardar aquilo que são os seus direitos, o grupo parlamentar decidiu ir para o Tribunal Constitucional e apresentou aquilo que são as suas pretensões. O Tribunal Constitucional olhou para aquilo que são os factos, olhou para aquilo que são as normas jurídicas e ouviu também aquilo que é a narrativa da Assembleia Nacional e tomou a decisão. Então, um acordo muito bem conseguido, não só para nós da comunidade jurídica, mas também é de fácil leitura até para jornalistas, para o futuro, até para estudantes de direito também vai efetivamente servir. O Tribunal olhou para aquilo que a UNITA nos trouxe, olhou para aquilo que é a narrativa da Assembleia Nacional e tomou uma decisão. Diz que não, que nos termos da Constituição angolana, o artigo 284 do regimento da Assembleia Nacional não viola a Constituição. Ponto. Ou seja, a Assembleia Nacional tem plenos poderes para impedir que este processo avançasse, por assim dizer. Não é a Assembleia Nacional. O tema é os deputados do MPLA que na altura podiam votar ou não votar a favor da destituição, procederam conforme deviam. E a Assembleia Nacional agiu como uma organização, procedeu dentro dos comandos legais. Porque a questão que muitos deputados da UNITA colocavam é a questão procedimental. Se o procedimento pelo qual foi, porque muita gente levantava, era a questão da mão no ar, a questão da comissão eventual, se o procedimento para se chegar àquela decisão era não válido. Né? Eu ouvi escândalos naquele dia, né? Foi um dia assim muito interessante para a nossa memória coletiva, né? Mas que ficou claro de que vence sempre o Estado Democrático de Direito. Então, o Tribunal Constitucional, perante os factos apresentados pela UNITA, perante a nossa Constituição, olhou e disse que a decisão que foi tomada está dentro daquilo que são os nossos comandos legais. Sendo assim, considerou improcedente aquilo que é o pedido da UNITA. Agora, a análise política. Repare, a UNITA tentou criar um facto político à destituição e, efetivamente, não conseguiu. Há dois fatores que nós gostaríamos de ver. O primeiro é a UNITA, como um partido partícipe na construção da nossa democracia. Eu vi a declaração do grupo parlamentar da UNITA, que aceita a decisão. Isto é bom. Significa que a UNITA está a ter maturidade política suficiente para poder e está a respeitar as instituições. Isto é muito interessante. E diz que vai continuar aceita a decisão, mas ainda assim vai continuar com a pretensão, porque ainda há outras questões que estão a ser discutidas ainda em sede do Tribunal Constitucional. Isto é muito bom. Significa que o Partido UNITA está a respeitar as nossas instituições. Essa é a parte boa. Agora, há outra dimensão política do facto, que é, perante uma situação que não tinha condições jurídicas nem factuais para ir à frente, porque bastava olhar para aquele documento que a UNITA nos trouxe, via-se claramente que aquilo não tinha razão absolutamente de ser, porque não tinham matérias suficientes e bastantes para a decisão do Presidente da República, porque eram atos de gestão que a UNITA decidiu levar à destituição. Então, não fazia sentido absolutamente nenhum, porque o crime de responsabilidade política, que é aquilo que vem previsto na nossa Constituição, a UNITA em nenhum momento conseguiu trazer nenhuma prova suficiente e bastante para tal. Eram atos de gestão, contratos que seguiam rigorosamente todos os nossos comandos legais. Então, não havia outro caminho senão o Tribunal Constitucional proceder como procedeu. E o grupo parlamentar do MPLA, e muito bem, também decidiu em favor do seu líder. Então,
também não seria diferente. Não é? Obrigada, Dr. Tito. Dr. Albino Paquice, quero ouvir também que notas é que nos pode dar sobre esta decisão do Tribunal Constitucional em relação à solicitação da UNITA. O Dr. Catumbela, esse que é Catumbela, é um jurista, é um advogado. Diz, muito cuidado, esta é uma afirmação que eu não podia fazer aqui, mas diz assim, porque está nas redes sociais vou fazer. Muito cuidado que os nossos filhos não podem todos estudar direito, porque o direito serve para tudo. O direito serve para fazer uma afirmação hoje e amanhã fazer outra. E o mesmo disse o Dr. Rui Verde, na conferência que houve a semana passada, que o Tribunal Supremo Federal do Brasil tinha condenado a Odebrecht a pagar 2 mil milhões de dólares a uma determinada empresa e no dia seguinte, e no ano seguinte, o outro juiz, acho que é a Tonelli, disse que não se podia pagar porque era irregular, era um pagamento irregular. O direito serve para tudo isso. Esse debate aconteceu em outubro e todos nós acompanhamos, quando o Dr. Esteves Hilário, na altura, sou deputado da Assembleia Nacional, e a doutora Micaela Weber fizeram um grande debate, inclusive no Novo Jornal, e a pergunta é simples. O doutor Steve explicou, mas faltava aí dizer. O regimento estabelece que, recebida a proposta de iniciativa do processo de acusação e destituição do Presidente da República, devia-se criar uma comissão eventual. Essa comissão eventual recebe o dossiê, lê o dossiê e percebe se ele deve ir ou não à votação. Isto foi atropelado, a UNITA está a dizer, isto foi atropelado no regimento. Depois, a outra nota que a UNITA apresenta é: a votação é com mão levantada ou secretamente? Porque a UNITA diz que se for secretamente, muitos deputados do MPLA votariam a favor. Este é o debate que houve no teu título, acompanhaste? Isto é... E portanto, a Presidente Carolina... Era mais pirotecnia do conteúdo da parte da UNITA, porque não fazia sentido absolutamente nenhum. Deixa eu terminar isso. A Presidente Carolina, primeiro, a princípio, tinha dito que devia ser, o voto seria secreto, mas de repente disse, o que aconteceu na Assembleia foi que, portanto, apareceram urnas e disseram o voto tiraram as urnas e o voto é com mão levantada. A UNITA está a perguntar se não houve aqui, portanto, atropelo ao regimento. O regimento é uma norma infraconstitucional. A Constituição está em cima. E o que a UNITA está a dizer é que não há poder de qualquer entidade na Assembleia Nacional atropelar o regimento. O regimento deve ser cumprido. Porque atropelado o regimento, atropela-se a Constituição da República. Felizmente o regimento não foi violado. Agora, o acórdão do Tribunal Constitucional vem dizer que não. Não procede o pedido da UNITA, e a própria UNITA, aliás, a UNITA diz que respeita a decisão do Tribunal e vai seguir com o processo. Portanto, me parece ler de uma coisa interessante que é, isto demonstra que nós podemos fazer o debate político, também podemos fazer o debate jurídico, é verdade. A UNITA invoca factos que o MPLA diz que não são relevantes, mas a UNITA diz que são relevantes. E, por outro lado, devo dizer que convém a mim, pelo menos a nós, os angolanos, porque nós estamos a guardar esses acórdãos, nós estamos a guardar. Não estão apenas nos nossos telefones, também nós estamos a imprimir e estamos a pôr na nossa biblioteca. Porque se Deus nos der vida, nós vamos perceber o que é que vão dizer os mesmos juízes daqui a 10, 15, 20 anos. E isto será importante, não só para fazer jurisprudência, depois para ver até que ponto é que os juízes, na decisão dos factos no nosso país, se atêm aos factos, à lei e à sua consciência. Isso vai ser importante. E vamos seguir, vamos continuar a falar, entre aspas, sobre a matéria, no assunto que vem a seguir. Os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional declararam por unanimidade inconstitucional o acórdão que condenou José Filomeno de Sousa dos Santos e demais arguidos no processo por terem sido violados vários princípios, como o da legalidade, do contraditório, do julgamento conforme e do direito à defesa. O Tribunal Constitucional, ao analisar os argumentos da defesa de José Filomeno dos Santos, concluiu que o veredito que condenou o filho do antigo presidente, José Eduardo Santos, assim como Walter Filipe, Jorge Galvães, Pontes Sebastião e António Bull Manuel, pelo desvio de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, não respeitou os princípios fundamentais da legalidade, contraditório e direito à defesa.
A decisão, que consta do acórdão número 883 do Tribunal Constitucional, surge na sequência da defesa dos arguidos, que interpôs recurso extraordinário de inconstitucionalidade do acórdão do plenário do Tribunal Supremo, ao que agora o Tribunal Constitucional veio dar resposta. José Filomeno dos Santos, também conhecido como Zeno, antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, e outros arguidos tinham sido condenados em segunda instância pelo Tribunal Supremo por peculato, burla por defraudação e tráfico de influência. No entanto, o Tribunal Constitucional invalidou esta decisão por não ter sido aceita uma prova relevante. Uma carta escrita por José Eduardo dos Santos confirmando ter dado ordem para a transferência dos 500 milhões de dólares alegadamente em interesse público. Esta carta, não ter sido admitida como prova, violou, segundo os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, os princípios fundamentais da presunção de inocência, do contraditório e o direito a um julgamento justo e equitativo. Além de considerar inconstitucional o acórdão do plenário do Supremo, a decisão ora tomada pelos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional prevê igualmente que os autos devam baixar em instância devida para que sejam expurgadas as inconstitucionalidades verificadas, ao que se seguirão os trâmites subsequentes que se mostrarem cabíveis nos termos da lei, segundo diz o acórdão. Dr. Albino Paquice, quero ouvi-lo sobre este acórdão do Tribunal Constitucional em relação ao julgamento de Zeno dos Santos. Diz o acórdão que foram... Merece sempre o nosso carinho, merece sempre o nosso reconhecimento, merece que a sociedade dê o devido valor e carinho a essas pessoas, então, que nunca se sintam isolados, que tenham sempre o amor e o carinho daqui das pessoas. Muito obrigado. Mas aqui sim, ou seja, era necessário para que houvesse um julgamento justo que fosse aceite a carta na altura, portanto, remetida, aliás, pelo antigo presidente Eduardo Santos, porque, para todos os efeitos, tinha sido ele a pedir ao Banco Nacional de Angola que fizesse aquela transferência. Por uma razão simples. Nós sabemos, e aliás, na altura não vigorava a nova lei do BNA, como nós, todos os auxiliares devem obedecer à reabilitação urbana, portanto, tudo recai sobre o presidente. Um caminho para o desenvolvimento do turismo, portanto, no outro julgamento do turismo em cidades históricas. Este trabalho é um trabalho muito interessante. Eu acredito que o ministro já tem esse trabalho, porque o Dr. Bumba remeteu para o presidente Eduardo Santos, antigo presidente, estava na Espanha. O Dr. Bumba que fez esse doutoramento com este livro, também é quadro do Ministério. Este livro é profundamente importante para desenvolver os monumentos e sítios e assim criarmos o turismo, não só em termos do não considerou aquela prova que ele Paquice, Dr. Tito Cambanja, obrigada também por ter estado connosco esta noite. Senhor telespectador, deste modo concluímos esta edição da revista 5. E aliás, muitos juristas nos dizem, e aqui o Dr. Daniel Pequeno, também no Observador, faz essa abordagem, que a aceitação da carta do antigo presidente Eduardo Santos muda a decisão do tribunal. Então faz sentido que o Tribunal Constitucional aqui tenha tomado essa decisão. Para todos os efeitos, não fechou, penso que vai haver a repetição do julgamento, parece a mim, e, por outro lado, vamos esperar o que é que o Tribunal responde. O Tribunal Supremo ainda não respondeu. Dr. Tito Cambanja, quero ouvi-lo também. Terá faltado justiça a Filomeno dos Santos? Primeiramente, Leda, aqui duas dimensões fundamentais que nós também gostaríamos de apresentar. Que é, a primeira é dizer que este é daqueles acordos que vêm demonstrar claramente de que em Angola há, de facto, separação de poderes. Há uma narrativa que se cria muitas vezes de que em Angola não há separação de poderes, que há uma mão invisível que vai pressionando os tribunais, mas este é um acórdão paradigmático de que vem demonstrar que é uma decisão de um Tribunal Supremo e depois há uma decisão do Tribunal Constitucional, onde os dois tribunais têm decisões manifestamente diferentes. Logo, vem claramente demonstrar de que esta narrativa, esta ideia está separada. Um outro aspecto que também devemos sublinhar é o facto de que há unanimidade com que a decisão foi tomada, né? Veio demonstrar que os juízes do Tribunal Constitucional analisaram o processo todo com algum rigor e decidiram por esse caminho. Mas é preciso, a parte interessante de direito
é essa. O direito é muito apaixonante justamente por causa disso, né? O Dr. Albino disse que há um juiz no Brasil, no caso de Brecht, vamos dizer, por acaso é um caso que eu acompanhei com muito interesse, por razões profissionais, mas repare, é que o direito, se fosse tão simples assim, os matemáticos ensinariam melhor. O direito não é uma ciência exata, o direito é uma ciência social. As pessoas vão mudando de ideias, mas repare que o juiz deve sempre decidir com base, em primeiro lugar, na lei e depois com base na sua consciência. Mas as ideias podem mudar. O mal é nunca ter ideias para mudar. Repare, ainda em sede do Tribunal Supremo, há um juiz conselheiro, que é o juiz Norberto Capeça, que na altura já alertava em dizer que teve voto de vencido para os nossos telespectadores. Voto de vencido, estamos perante um voto de vencido quando um juiz tem uma decisão contrária àquilo que a maioria dos juízes tem sobre o tema, que ele diz não. Há aqui uma prova suficiente e bastante que deve alterar o curso da decisão. Porque estaríamos a violar uma norma, um princípio fundamental do direito, que é o princípio da igualdade, o princípio ao julgamento justo, porque a prova que está a ser submetida por uma das partes, que é uma autorização do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, vem claramente demonstrar de que estamos perante um ato de gestão e que as partes, ou a parte que tomou essa decisão, foi manifestamente autorizada a proceder a tal ato. Tanto é que depois o dinheiro voltou e sucessivamente houve atos a serem praticados. Mas, logo, dito isso, o que é que deverá acontecer daqui para a frente com José Filomeno dos Santos e Walter Filipe? A resposta está no acórdão. Sim. No próprio acórdão do Tribunal Constitucional está lá a resposta. Não, mas como nem toda a gente tem acesso ao acórdão para as pessoas que nos estão a acompanhar. O que o acórdão diz? O acórdão pede ao Tribunal Supremo para voltar a fazer o julgamento, porque o Tribunal Constitucional não olha para as provas, olha para os princípios gerais de direito que foram não violados, os princípios da legalidade, o princípio da igualdade. Esses princípios todos que o Tribunal considerou que foram manifestamente violados pelo Tribunal Supremo carecem de ser revistos. E é isto que o Tribunal vai fazer. É uma demonstração clara de que em Angola há justiça. Em Angola estamos cada vez mais a consolidar o nosso Estado Democrático de Direito. E esse é um daqueles casos. Nós temos que nos habituar a isso. É a justiça funcionar. Temos que dar à justiça o que é da justiça, a César o que é de César. Este é mais um dos passos que está a se dar para a consolidação da nossa democracia. Agora, o mal é só que quando se toma uma decisão que a opinião pública sente que é favorável, diz que sim, foi aplicada a justiça. Quando há uma decisão que efetivamente as pessoas não gostam, não há justiça, há uma mão invisível sobre a justiça, não. Nós estamos cada vez mais a consolidar o Estado de Direito Democrático. Há efetivamente a separação de poderes e devemos respeitar as nossas instituições. Sim. Doutor Tito, eu aqui entendo, sim, doutor, aliás, foram violados o princípio da legalidade, o contraditório, o julgamento justo e direito à defesa. Eu aqui tenho entendido, relativamente ao que dizes que... O doutor Capeça trazia isso. Sim, eu percebo. Esse é do Tribunal Supremo, não é novo. Eu percebo. É só para dizer mas aqui depois há como que um grande debate entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. E o que é interessante é isto que dizes, né? Que é, muitas vezes fica-se com a sensação, e por acaso a suspeição sobre o Poder Judicial existe. Não, essa é a parte apaixonante do direito. O direito é bonito justamente existe por causa essa suspeição, de facto, mas isso de facto também demonstra que há um debate muito grande entre os juízes, né? Pese embora, fica-se com a sensação, em alguns casos, que alguns julgamentos são demasiadamente politizados, tem muito a dimensão política. O Tribunal Constitucional é basicamente um tribunal político. Agora, nós podemos andar pela mesma faculdade, estudar o curso em 5 anos, fazer o mestrado em 2 anos, fazer o doutoramento em 4 anos, mas ter opiniões manifestamente diferentes sobre o mesmo tema. Exatamente. A vida é isso, essa é a beleza da vida. Podemos ter opiniões diferentes. Mas, agora, devemos partir sempre do pressuposto de que um juiz não é uma ilha em si mesmo. Os juízes não podem estar perante factos iguais, ordenamento jurídico igual e irem cada um tomando decisões diferentes. Aliás, o Supremo Tribunal da União Europeia vem resolver esse tema. Nós, aqui não. Contudo, os juízes devem sempre decidir, em princípio, em primeiro, com base na sua consciência, com base no princípio da legalidade. Só assim é que nós vamos cada vez mais consolidar o verdadeiro Estado de Direito Democrático. E nós precisamos seguir, Dr. Tito. A Ministra da Saúde assegura que o Executivo continua comprometido com a criação de condições para um atendimento cada vez mais humanizado ao nível das unidades sanitárias do país. Silvia Lutucuta diz que, nesta altura, o Ministério trabalha na formação de profissionais em matéria de ética e humanização.
O atendimento humanizado no setor da saúde é um tema atual que tem suscitado discussões entre as várias sensibilidades. O assunto foi trazido a debate nesta terça-feira durante a 13ª edição do Café Cipra. A diretora do Hospital Materno-Infantil, Dr. Hugo Azancó de Menezes, Manuela Mendes, aponta os fatores na base do problema, de acordo com a sua experiência profissional. É preciso que haja bons profissionais, os procedimentos e normas devem ser seguidos e quem não segue os procedimentos e as normas deve ser severamente punido porque coloca em risco a paciente, a instituição e o país. Temos que ter infraestruturas que atendam às necessidades dos pacientes. O que é facto é que o problema existe e da parte do governo há um compromisso permanente para a alteração do quadro, segundo assegura a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. Foram aqui elencados uma série de fatores que podem estar na base, né, desta falta de humanização nos cuidados de saúde, mas dizer que há um compromisso de todos nós e principalmente nós que estamos no setor da saúde de melhorar e mudar este paradigma. Nós queremos que as nossas pessoas, quando têm necessidade de procurar os cuidados de saúde preventivos ou assistenciais ou de reabilitação, se sintam acolhidos nas nossas unidades e também, por outro lado, que os nossos profissionais sintam que são parte integrante de uma equipa que tem a responsabilidade de salvar vidas e nós continuamos a velar pelas suas condições de trabalho. A ministra entende que, em muitos casos, o problema pode estar associado à forma como a comunicação é feita com os utentes, o que, desde logo, coloca em causa a qualidade do profissional de saúde. Dr. Albino Paquice, a falta de humanização nas nossas unidades sanitárias é ou não ainda um problema entre nós? É um problema grande. Eu, por acaso, fui convidado para esse Café Cipra. Estivemos lá com a ministra Sílvia ia fazer o debate, mas é um grande problema esse da humanização. Mas, embora a humanização tenha que ver com muitos fatores, entre os quais destacamos, portanto, as próprias instalações hospitalares, não é? Infraestruturas, não é? E depois a questão, portanto, dos medicamentos e também o comportamento dos profissionais de saúde. Né? Olhamos assim para isto. Mas depois a própria humanização nos serviços de saúde tem a ver com um princípio básico que tem sido violado permanentemente, que é a empatia. É o princípio da empatia, que compreende 3 dimensões, né? A dimensão afetiva, a dimensão cognitiva e a dimensão que tem a ver com a gestão das emoções. Quem de facto se propõe a ser um profissional de saúde tem que olhar para o outro e dizer: você sou eu. E depois dizer: eu te conheço. E depois dizer: eu sinto os teus sentimentos. Portanto, o que tem faltado é exatamente isto. Muitos profissionais de saúde, e porque tem faltado isso porque muitos profissionais que vão para a saúde não têm realmente a vocação e a inclinação para tratar dos outros, porque eles tivessem outro emprego, iriam para outro emprego, mas como efetivamente o que abriu vaga, hoje temos mais vagas na educação e na saúde, então vão para... muitos deles vão para a educação e são péssimos professores, não estamos a falar de educação, mas outros vão para a saúde e são péssimos profissionais. Mas a ministra Sílvia disse uma coisa muito interessante. A demanda, do ponto de vista de números, solicitações, ou seja, o profissional ter várias pessoas para atender durante o seu turno, estar cansado, estar esgotado, a questão dos salários, que é muitas vezes levantada também, influencia ou não para este comportamento menos digno por parte da equipa médica a nível das nossas unidades sanitárias? Eu vou responder essa questão, mas a ministra Sílvia disse uma coisa muito interessante. Diz: um profissional bem preparado não atende mal. E nós temos profissionais bem preparados. Ela diz: um profissional bem preparado não atende mal. Mas é também verdade que nós temos muitos doentes para poucos médicos. Depois nós temos enfermeiros, mas depois aqui há um debate muito interessante, que lá nós ouvimos a doutora Maria Mendes e depois o doutor Carlos Maceca, que estiveram ali também naquele debate, e o Jacob Monteiro, que disseram: os nossos enfermeiros têm folga. Só que há um problema. Quando os nossos enfermeiros têm folga, vão trabalhar para as clínicas privadas. Sim, sim. E a doutora Maria Mendes disse uma coisa interessante. Diz: eu fico espantada com os enfermeiros que têm folga, ficam 2 dias de folga, e quando voltam para o trabalho estão cansados.
E ela dizia, mas eu pergunto, mas você teve folga? Como é que você está cansado? É porque foi trabalhar para outro sítio. Então aí vem a questão do salário que eles recebem. A grande verdade é, e aqui estou de acordo com o que diz a ministra, Leda, na saúde não se ganha mal. Não há nenhum enfermeiro hoje que esteja a receber 80 mil kwanzas, não há. Os enfermeiros estão todos a receber 150 mil kwanzas para cima. Então o entendimento tem sido que nós temos que olhar para o perfil da pessoa, e aqui o Dr. Job Monteiro, que está no programa de formação da saúde, tem muito trabalho, porque por outro lado já puseram também os gabinetes de utente, então nós temos que de alguma forma fazer a informação se o indivíduo for mal atendido, mas tem que se olhar para o perfil de entrada. E por outro lado, tenho entendido que era preciso trabalhar aqui na questão da humanização, dizendo aos enfermeiros, só vai para a saúde quem tem vocação para isto. Porque nós percebemos a diferença, já te passo a palavra. Quando estamos aqui na Namíbia ou na África do Sul, ou então aqui em Portugal, quando vamos fazer ali tratamento, a forma como o indivíduo é tratado, só mesmo a maneira como você é tratado, você fica curado. O Tito tem essa experiência também, o doutor Tito tem essa experiência, certamente, já foi tratado não só aqui no hospital, também no estrangeiro. O indivíduo é curado mesmo só pela forma como eles te pegam, te tratam, te perguntam. Agora aqui, você pode ter um medicamento, mas a maneira como a enfermeira te ralha, você fica doente. Então qual é a diferença? Se por um lado nós precisamos de infraestruturas, aqui penso que está-se a fazer isto, temos visto muitas unidades ser construídas, embora não são aquelas de primeira instância. Por outro lado temos os medicamentos, mas é preciso que os próprios enfermeiros digam, eu quero ficar aqui. E quem não quiser no capital humano. E quem não quiser ficar na saúde, pode sair. Pode sempre sair. Pode sempre sair. Ao invés de ser cotado como um mau médico ou um mau enfermeiro, pode sempre sair e procurar uma outra profissão, porque aquela exige mesmo o tratamento humanizado. Dr. Tito Cambanhos, o que é que nos pode dizer sobre a questão da humanização ou da falta dela a nível das nossas unidades sanitárias? Leda, eu penso que é um longo caminho que nós devemos percorrer, porque repara, qualquer social-democrata como eu, se é um setor que não pode claudicar o setor da saúde. E o setor da saúde deve estar no topo das nossas prioridades. Agora, é preciso ver o setor da saúde de forma transversal. Eu também tenho prestado muita atenção à forma como os nossos médicos, à forma como os nossos enfermeiros nos têm tratado. E presto muita atenção, fundamentalmente, à forma como os médicos militares tratam-nos. Tratam-nos de uma forma muito boa. Quer os médicos, quer os enfermeiros, aqueles que têm a educação militar que vem dos hospitais militares, têm um tratamento muito bom, não sei porquê, se calhar é da instrução ou da formação que eles vêm, né? Agora, nós precisamos tratar de transmitir isso para todos. E quando a senhora ministra vem nos falar sobre a questão da humanização da saúde, nós também devemos levantar outro tema, que é quem cuida de quem cuida. Como é que o Ministério cuida dos seus médicos, como é que o Ministério cuida dos seus enfermeiros. É óbvio que há grande investimento no setor da saúde. Se há um setor onde conseguimos depender grande sensibilidade social da parte do atual executivo, é justamente o grande investimento que tem sido feito na saúde, desde o Hospital Dom Cardeal Nascimento, ainda esta semana com o Hospital Militar Principal, a primeira fase. Foi agora inaugurada a primeira fase do Hospital Militar, e ao mesmo tempo o Instituto Superior de Formação. Esses investimentos todos, o Hospital em Cabine, esses investimentos todos devem ser salvaguardados, devem ser, como é que eu posso explicar, devem ser beneficiados também com ótimos profissionais. Só com ótimos profissionais, desde bons gestores hospitalares, e terminar com aquela cultura de que só trata bem, só cuida bem do hospital quem é formado em medicina, mas sim também bons gestores hospitalares. Aí sim nós podemos conseguir chegar até lá. Eu penso que o caminho é esse. Motivar os enfermeiros, motivar os médicos, melhor remuneração, serem pagos em tempo útil e oportuno, serem valorizados através de outros mecanismos, e aí sim nós também vamos ter. Porque repare, e um aspecto que eu penso que é muito fundamental, que é a sincronização da informação dos utentes. O que é que, dito de outro modo, uma pessoa que vive no Kazenga, eu tenho uma tia que morreu, que ia ao hospital do Kazenga, porque na altura em que ia dizer o que ela tinha, faleceu. O que é que eu quero dizer com isto? Que é, as pessoas, alguém que vive no Kazenga tem lá o seu histórico médico, se vai ao prenda, já não precisa mais dizer qual é o seu histórico. Nós precisamos de resolver esse problema, essa sincronização. Se a pessoa está no Namibe, está no Bengo,
entra-se para o sistema e consegue saber qual é o histórico médico da pessoa, para poder, qual é a alergia, para saber qual é a alergia, se é alérgico a qual medicamento. E isto aqui não precisamos inventar, a roda dental já está inventada, nós só precisamos melhorar e adequar a nossa realidade. Isso já está feito. Vamos para mais uma matéria, a última desta noite para a revista Zimbo. O Presidente da República orienta que se faça um diagnóstico ao setor do turismo para que sejam identificadas e ultrapassadas eventuais barreiras que condicionem o seu crescimento. Durante a cerimónia de tomada de posse do novo Ministro do Turismo, João Lourenço defendeu um papel mais ativo do setor da promoção do emprego, geração de receitas e diversificação da economia. Dr. Albino Paquice, vamos olhar para esta matéria. O Presidente João Lourenço pede que se faça um diagnóstico ao setor do turismo numa altura em que há pouco tempo foi aprovado o Plano Tour. Pois, Leda, eu penso que o diagnóstico está feito, não é? Pois, embora o diagnóstico está feito. Eu quero desejar, portanto, sucesso ao Márcio Daniel, muito sucesso, mas o diagnóstico está feito. Eu penso que nós temos que melhorar alguns pontos, é verdade, mas o diagnóstico está feito. Primeiro, temos que, e o Presidente faz aqui na sua abordagem, em um mundo diz o Atatena. O Atatena significa lamentou. E diz, a gente já abriu o país, nós concedemos visto hoje a 90 países, o que se passa? Eu estou a fazer isso, o que é que se passa? Mas será suficiente o que foi feito até hoje para a a tão desejada atração de turistas para o nosso país? Isto seria suficiente. Primeiro nós temos que criar condições aqui internamente para que o turista venha. Mas depois nós temos que... Isso pode-se fazer amanhã. Amanhã. A partir da manhã pode-se fazer. Melhorar o atendimento do nosso aeroporto internacional. Os turistas não são camanguistas que vêm cá para acabar com a manga. Não podem passar pelo raio-x depois as malas serem novamente revistadas como se tivessem roubado alguma coisa da casa de alguém. Peço desculpa da maneira como estou a dizer isso. Não é possível. Um turista vem, passa pelo raio-x a sua mala, não pode a mala retalhada novamente, essa peça vem de onde? O dinheiro, quer dizer, como se tivesse a ser expurgado ali mesmo no aeroporto. Quer dizer, o turista percebe logo, mas esses aqui querem o quê? A maneira como... Ali, então, aqui é o Ministério do Interior, que tem a ver com isto. É tratar bem o turista. Welcome to our country. Seja bem-vindo aqui ao nosso país. Como é que eu posso ajudar? É assim. Não é tratar o turista como se ele fosse um marginal. Primeiro ponto. O segundo ponto, a demora do nosso aeroporto também entra aí. Mas depois há um ponto interessante, Leda. Nós temos muitas coisas para visitar aqui internamente e depois para quem vem. Quem já foi a Malange foi às Quedas de Calandula. Lá embaixo, na falésia, há um hotel. E aqui passo mesmo já a dica ao ministro Daniel, Márcio. Se o particular não pode renovar aquele hotel, o Estado pode começar amanhã mesmo a fazer aquelas obras para recuperar aquele hotel. A gente está aí na falésia a ver as Quedas de Calandula e tem um hotel, um monumento. Temos a Palanca Negra, temos a Espera de Punguandongo. No Cristo Rei, no Lubango, temos o Cristo Rei, bem renovado. No Ambo temos a Granja, o prédio da Granja também é particular, mas o Estado pode renovar e aquela barragem ali no Ambo pode ser recuperada. Temos a província, na província do Zaire, temos o Sonho. Há pequeninas coisas que nós podemos recuperar para começarmos a massificar o turismo interno e mostrar ao turista que cá vem. De resto, Leda, o Presidente entendeu, como todos nós entendemos, que o turismo é o dinheiro primário, porque as pessoas que cá vêm querem gastar dinheiro. Eu estive há 2 semanas, muito rapidamente, no centro, peço não fazer publicidade, no centro comercial Fortaleza, ali na Marginal, em Luanda. Parou um barco cruzeiro ali. Desceram cerca de 200 turistas. E eu estava a conversar com os turistas ali, com eles, no centro comercial. Não temos uma casa de câmbio. E o turista perguntou, where do we change this money? Tinha os 100 euros na mão. Onde é que eu troco esse dinheiro? E nós não temos naquele Não temos. Não, nós não temos no aeroporto, nós não temos no Porto de Luanda, nós não temos no centro comercial. O turista disse, onde é que eu troco este dinheiro? Where do we change this money? Quando nós que até viajamos, acabamos por... Está a ver essa pergunta, Leda? Por trocar no aeroporto. E eu disse, não, onde você troca esse dinheiro é no Mártires. Eu disse, Mártires é o quê? Não, eu falei com o turista. Disse isso. Peço desculpas, eu disse, não, trocas no Mártires, que é um bairro onde você troca. Está a ver? O turista vai dizer, mas eu agora vou trocar o dinheiro num bairro. Você não tem uma casa oficial.
Ou seja, eu estou a dizer aqui isto no telejornal. Também, estou aqui a dizer isso no telejornal. Assim de forma, portanto, parece que estou a brincar, mas é muito sério. Porque isto faz toda a diferença. Um turista não vai no bairro. Não. Ele tem que ter uma casa oficial, onde faz o... Por uma questão de segurança. E depois tem o tax-free. Ele troca o dinheiro e tem o tax-free. Porque não é contribuinte nacional. É como nós fazemos no estrangeiro. Não temos uma casa de câmbio. Precisamos rever isso. Doutor Tito Cambange, o Presidente quer perceber porque é que Angola não é atrativa ao turismo dos estrangeiros, sobretudo, uma vez que há isenção de vistos, uma vez que se vão criando políticas para que eles venham, mas infelizmente não vêm, e o turista nacional viaja, mas ainda viaja pouco também, fruto dos custos que nós temos a nível turístico. Primeiramente, desejar as felicidades ao novo Ministro do Turismo, que é um técnico altamente qualificado, a quem eu desejo muito sucesso. Tenho firme convicção de que vai cumprir com todo o zelo, rigor e excelência. Técnico altamente qualificado. Deixe-me dizer, Leda, que sobre turismo há muito que se lhe diga. E nós precisamos de avaliar em concreto, porque o turismo depende de forma transversal do Ministério, depende de forma transversal de outros ministérios também. O Dr. Albino Paquis disse muito bem que dependerá do Ministério, por exemplo, do Interior, a forma como os agentes do SMR recebem os turistas, dependerá do Ministério dos Transportes o preço dos tickets. Nesta fase é quase complicado convidar amigos nos virem visitar a Angola, porque os tickets, os bilhetes de passeio estão muito altos. Sendo assim, funciona muito, mas é o turismo, entre aspas, de negócio, do que as pessoas virem passear. As pessoas têm muita curiosidade de vir conhecer aqui as nossas belas praias da Baía Azul, por exemplo, e outras, ou o Mussul. Agora, o próprio Ministério também, as próprias estradas, os governos provinciais, assim sucessivamente. Agora, mas nada é impossível. Mas está aprovado o Plano Natura, é importante sublinharmos isso. Sim, não, mas Leda, o que eu ia dizer é o seguinte, nada é impossível. Deixa-me só lhe dizer aqui o seguinte, que é, aí, dentro da União Europeia, só a título de direito comparado, a Itália como país é o país mais visitado. As pessoas falam muito de Paris, mas a Itália como país é o país mais visitado. Por quê? Justamente porque o país conseguiu fazer reformas coerentes e práticas para fazer do país uma grande atração do ponto de vista turístico. Toda aquela região é muito atrativa, toda. As pessoas quando vão para a França falam de Paris, quando vão para a Espanha falam fundamentalmente de Madrid, Marbella e Barcelona, mas a Itália em si, no seu todo, é muito atraente. Como é que nós podemos olhar aquilo de bom se faz nos outros países e como é que nós podemos adequar a nossa realidade? Nosso país é muito, mas muito bonito mesmo. Os desafios que o nosso novo ministro tem são muito bons. Como sabe, o próprio turismo é resultante de uma indústria da paz, já há paz, já há tranquilidade. Agora, é preciso que deem condições ao seu ministro para poder exercer com zelo e rigor as suas funções. Desde logo, porque vai exigir muito. Desde logo a mudança de mentalidade. Como é que nós vamos fazer com que aquele agente do SME, do dia para a noite, passe a tratar melhor o estrangeiro? Como é que nós vamos fazer com que, do ponto de vista de custo de operações, os preços dos bilhetes, para quem vem visitar a Angola, ou vem fazer turismo, por exemplo, vem aqui a Mochima fazer um turismo religioso, como é que nós vamos atrair essas pessoas? E mais, como é que nós vamos fazer, olha, para a transversalidade do setor, aumentar o poder de compra para poder incentivar o turismo interno? As pessoas fazem muito turismo agora quando é final de semana prolongado. Ok, mas se as pessoas não tiverem dinheiro, não faz. Tenho por causa da minha atividade privada como advogado, é rápido. Há um cliente meu que tem um hotel em Malange que diz assim, as pessoas não vão ao hotel dele tomar café. Quando recebe hóspedes, só nos finais de semana prolongados. Não há cultura. Então, como é que, do ponto de vista cultural, nós podemos incentivar os festivais, o Festsumb, o Festiluan, esses festivais todos que atraem muito a indústria da música? Como é que a indústria da música pode ajudar o turismo a andar mais? Doutor Tito, o Festival do Mar. Vou ter que aproveitar agora o seu tempo para o seu minuto. O meu minuto é dedicado hoje comemora-se o Dia Mundial da Saúde. O meu minuto é dedicado aos profissionais da saúde que dedicam o grande tempo da sua vida a salvar pessoas e que nós,
os cidadãos devemos cada vez mais valorizar, porque quem salva vidas merece sempre o nosso carinho, merece sempre o nosso reconhecimento, merece que a sociedade dê o devido valor e carinho a essas pessoas. Então, que nunca se sintam isolados, que tenham sempre o amor e o carinho daqui das pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Tito. Dr. Albino Paquice, o seu minuto. O meu minuto, a primeira parte, vai para um discurso que está nas redes sociais, que é de Norberto Garcia, que fala para os estrangeiros, para os angolanos, os estrangeiros que vieram cá, e para dizer assim, este país não desenvolve sem nós. Não vale a pena. Este país não desenvolve sem nós. E se muitos angolanos estão a sair daqui para a França, para Portugal, para lá e para acolá, e estão a viver bem lá, é porque aqueles lá fizeram. Portanto, nós temos que fazer. Esse país não desenvolve sem nós. Portanto, temos que dizer o país é nosso e nós é que vamos desenvolvê-lo. De resto, é mentira. O pessoal vai, fica adulto, depois percebe que o tempo passou e podia ficar aqui para desenvolver o país. Os jovens que vão para estudar, depois voltam para desenvolver esse país. Temos que incentivar que os jovens fiquem aqui para desenvolver o país. Como nós também fizemos. Fomos no ano 2000 e voltamos porque o nosso país é aqui onde nós devemos fazer a luta. De resto, o livro é Eliseu Vunge, Aprender Contabilidade de Forma Simples. Vale a pena esse livro, vale a pena ler. O segundo livro é Bumba de Castro, Patrimônio Cultural e a Reabilitação Urbana, um caminho para o desenvolvimento do turismo, do desenvolvimento do turismo em cidades históricas. Este trabalho é um trabalho muito interessante. Eu acredito que o ministro já tem esse trabalho, porque o Dr. Bumba, que fez É só um minuto. O Dr. Bumba, que fez esse doutoramento com este livro, também é quadro do Ministério. Este livro é profundamente importante para desenvolver os monumentos e sítios e assim criarmos o turismo, não só interno como também externo.